meditação, né? Eu estava meditando hoje, essa palavra tão tremenda hoje, mas eu quero aqui conversar, trazer para você algo muito profundo e tremendo que vai mudar a sua vida hoje, vai mudar a sua história hoje, vai mudar o seu jeito de pensar hoje, no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Diz assim no versículo 6: E ela mandou chamar Baraque, filho de Abinaão, de misericórdia, o vento soprou aqui, de Quedes de Naphtali. Ele disse: o Senhor, o Deus de Israel, te ordena, vai, levanta. Perdão, irmão, que esse óculos meu está uma benção. Ele disse: o Senhor, o Deus de Israel, te ordena, vai, leva contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon ao monte de Tabor, e farei ir a ti para o ribeiro de Quizon e Sisira, comandante dos exércitos de Jabim, com os seus carros e com as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, mas se não fores comigo, não irei. E respondeu ela: certamente irei contigo, mas não será tu a honra dessa expedição, pois nas mãos de uma mulher o Senhor entregará Sisíria. E levantou-se Débora e partiu com Baraque para Quedes. Amém, irmãos? Pode tomar o seu assento nesta noite tão tremenda, assim, a gente poder estar meditando aqui. Posicionamento, que é muito importante, que a gente tem que começar a aprender a viver uma vida realmente pautada nisso. Por que tem muitas pessoas que estão enfrentando problemas por falta de posicionamento? Posicionamento na sua vida, no seu jeito de caminhar, no seu jeito de andar. Posicionamento. E aqui a gente vai ver algo muito profundo, que a Bíblia diz que o povo de Israel estava sofrendo por 20 anos, eles eram escravos, né? E eles estavam ali na mão do rei de Canaã, fazendo eles o quê? Sofrer. Eles não estavam conseguindo o quê? Ter uma nova vida. Eles não estavam conseguindo, porque no coração daquele povo, eles não tinham ainda o pleno conhecimento de Deus. Depois da morte de Eudes, eles se entregaram à idolatria, se entregaram às vaidades, se entregaram aos seus altos prazeres e permitiu que os inimigos batessem na porta deles. A nossa vida não é tão longe do problema do livro de Juízes. Muitas das vezes nós também entramos também numa caminhada onde nós achamos assim que está tudo maravilha, que está tudo bem nas nossas vidas, está tudo maravilha, está tudo acontecendo. Então nós deixamos de dizer assim: não vou mais se preocupar em me posicionar com as coisas de Deus. E nós fazemos o quê? Nós nos afastamos de Deus, achando que vai trazer um benefício para nós. Aparentemente, irmão, parece que vai estar até tudo maravilhas, mas a Bíblia diz que depois os inimigos batem a porta, e quando o inimigo bate a porta, não adianta, ele vai te escravizar, porque ele virá no nome do Senhor. É terrível essa palavra, é terrível falar isso para você. Ninguém pode te derrotar, a não ser que você queira ser derrotado, a não ser que você queira ser derrotada. Ninguém pode deter você, a não ser que você queira. Quando você quer ser derrotado, você vai ser derrotado. Mas pastor, quem quer ser derrotado? É porque quando nós queremos ser derrotados, nós abandonamos a Deus. Nós nos afastamos daquele que nos dá a vitória. Sim ou não, irmão? Nós deixamos o Senhor. E era isso que estava acontecendo com o povo de Israel. Eles afastaram de Deus, e Deus falou: então você já está longe de mim, vou enviar um exército agora, vou dar poderes, força ao rei de Canaã, e ele escraviza. E a Bíblia diz, irmão, se você for ler o livro de Juízes, você vai encontrar nessa passagem de Débora, ele falando assim: duramente eles foram o quê? Escravizados, foram ali penalizados por 20 anos. Aleluias. Então às vezes as pessoas: mas Deus é misericordioso, pastor, você está falando isso, mas a Bíblia está falando para mim e para você, quando nós nos afastamos do Senhor, quando nós vamos para longe dele, automaticamente o inimigo bate na nossa porta, o inimigo vai começar
fazer barulho. O inimigo vai começar a fazer o quê? Fazer eu e de você se submeter a ele. E quantas pessoas, irmão, estão vivendo dessa maneira, submetida a um sistema de fracasso, de derrota, um sistema onde você não está se posicionando quem é você. E quando você, por causa de muitas pessoas, por causa de que a pessoa vai falar isso ou deixar de falar aquilo, você se deixa o quê? Não se posicionar. Estamos vivendo numa sociedade, irmão, fácil de falar muita coisa, difícil de saber se é verdade. Então hoje nós estamos vivendo numa sociedade dessa forma, uma sociedade que é muito fácil de falar, só ir na internet você fala um monte de bobeira lá, dificilmente você vai conseguir saber se aquilo ali é real ou não é real. E quantas das vezes nós não nos posicionamos em certos determinados assuntos das nossas vidas, e nisso nós começamos a perder, nós começamos a naufragar, nós começamos a simplesmente, irmão, a nos afundar. E era isso que o povo de Israel estava fazendo, porque eles se afastaram do Senhor, eles se afastaram de Deus. Mas agora, depois de 20 anos, eles estão sofrendo na mão do inimigo, e o inimigo está ali massacrando eles. A Bíblia diz para nós que eles vão o quê? Clamar a Deus. Toda vez que eu e você clamamos a Deus, irmão, nós vamos ouvir o socorro de Deus na nossa vida. O apóstolo Paulo escrevendo, ele falou uma coisa muito profunda. Ele diz assim, olha, que nós podemos ser infiéis, mas ele não consegue, porque ele permanece fiel. Toda vez que nós recorrer a ele, ele vai nos ouvir. Aleluia. Toda vez que você buscar o Senhor, ele vai estar ali. Por isso que a Bíblia diz que Débora, ela estava ali debaixo ali das palmeiras ali, e as pessoas iam a ela para quê? Para ouvir o que Deus queria falar para elas. As pessoas iam até ela para que ela resolvesse o problema deles. E quantas das vezes eu e você, chamado hoje, igreja de Jesus, nós somos chamados para resolver problema de pessoas. Jesus no capítulo, me parece, deixa eu dar uma conferida aqui rapidinho, porque senão eu posso pecar aqui, aí, cara, nosso Deus, aí só a graça, eu estou sofrendo. Só rapidinho aqui, irmãos. Jesus vai falar o seguinte, para mim, para você, algo muito profundo aqui. Deixa eu chegar aqui, porque a idade já está pegando, a gente vai esquecendo muita coisa. Capítulo de número 16. E o versículo 15 diz assim: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Versículo 17: e este sinal onde seguir, os que crerem em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Aleluias. E assim ele vai falando uma lista de coisas aqui. Em meu nome expulsarão demônios. Você está entendendo algo aqui, irmão? Jesus está dando uma ordem, como também agora que Débora está ali falando ali com o povo, e de repente ela fala assim: chama Baraque, que era o que? O rei de Israel. Chama ele, que eu quero falar para ele o que Deus tem para ele, o que Deus tem para a vida dele, o que Deus quer fazer da vida dele. E a Bíblia diz para nós, irmão, que então Baraque vai até ela, mas Baraque escuta uma palavra tremenda. Ele vai dizer assim: ó, Deus falou para você ir, Baraque, que ele vai entregar os seus inimigos nas tuas mãos. Mas olha, irmão, a falta de posicionamento de uma pessoa. A Bíblia diz para nós que ele pegou e falou assim: eu só vou se você for. Se você não for, eu não vou. Olha só que coisa mais tremenda. Agora olha um rei falando para a mulher: ó, se você for na guerra, eu vou também. Agora se você não for, eu não vou não. Olha que distanciamento de Deus esse rei estava. Olha que distanciamento do Senhor esse cara estava. Ele estava tão longe de Deus que ele foi capaz de dizer: se você for comigo, eu vou, mas se você não for, eu não vou. E olha que coisa mais triste dessa passagem, que a Bíblia vai dizer que ela vai falar para ele assim: ó, então tudo bem, eu vou, mas a honra dessa expedição não será sua, mas será de uma mulher.
Não é porque está triste de falar que é de uma mulher, irmão. É porque aquilo que era para ele passou para outra pessoa. Isso que eu quero referir. Não estou referindo aqui, porque senão, né, não é por causa de ser para uma mulher, mas é porque aquilo que era para ele passou para ser para outra pessoa. Muitas das vezes eu e você, na nossa vida, nós temos perdido por causa disso, porque nós temos deixado o outro assumir o nosso lugar, outro tomar o nosso lugar, outro abraçar o que é meu, abraçar o que é seu. Então muitas das vezes, meu querido, nós temos vivido dessa forma. Por causa de quê? Porque nós não cremos, estamos distante de Deus e não somos capazes de enxergar que Deus tem o melhor para nós. Que Deus tem o melhor para nós. A sociedade tem um medo terrível do diabo. Do diabo você não precisa ter medo, você tem que ter medo de Deus. Medo não, temor de Deus. De entender que o diabo é fácil ser vencido. Mas Deus, ninguém vence Deus. E muitas das vezes nós nos posicionamos com respeito às coisas do diabo, mas não nos posicionamos com as coisas de Deus. Porque na nossa mente é muito mais fácil do que a gente falar assim: eu realmente sou agora, eu sou de Deus, eu tenho que mudar a minha história. Deus está dizendo para você que está aqui hoje com a vida fracassada, você que já não está mais tendo visão, Deus está dizendo assim: olha, estou te dando autoridade. Jesus dizendo no capítulo 16 de Marcos, nós acabamos de ler, ele disse bem claro: expulsarão demônio. Olhe para o seu irmão, está do seu lado aí, irmão. Diga para ele assim: ó, expulsarão demônio. Torna a falar para ele tornar lembro, para ele poder gravar na mente dele: expulsarão demônios. Então, pastor, eu preciso fazer uma simpatia, eu preciso fazer uma reza, eu preciso fazer algo lá na minha casa. Não. Você precisa estar em Cristo Jesus, você precisa crer no Senhor Jesus, porque a Bíblia diz que os que crerem expulsarão demônios. Aleluia. Você está entendendo isso, irmão? Então, um demônio não tem como poder contra a tua vida. Se ele estiver tendo poder na tua vida, é porque você está quilômetros de Deus. Ou melhor, anos-luz de Deus. Está muito longe, está distante. Mas se você estiver em Deus, irmão, nenhuma praga chegará na tua tenda. Ah, pastor, mas eu vejo muito crente que está enfermo, muito crente que está enfrentando luta. Irmão, luta todos nós vamos enfrentar, porque somos sujeitos a elas. Permanecer nelas jamais vamos permanecer. Amém, irmãos? A chuva pode cair hoje, terrivelmente, mas ela passa rapidamente. Vem o sol, vem o arco-íris dizendo: o Senhor está mostrando que Ele jamais vai nos destruir. Aleluias. Você precisa entender isso na sua vida. Você precisa compreender isso. Então, luta nós temos, peleja nós vamos ter, diferente de praga, porque a praga ela fica agarrada, passa anos e anos, ela está ali, anos e anos, e você não consegue se livrar dela. Mas quando você olha para o Senhor, diga para o Senhor: Senhor, eu estou aqui, Senhor, e se posiciona e toma o seu lugar tem que ser tomado. Você que é marido tem que tomar o seu lugar de marido, você que é esposo, lugar de esposo, você que é filho, lugar de filho. Você tem que se posicionar. Você precisa entender isso na sua vida, porque senão, irmão, você vai continuar sendo derrotado, fracassado. Os seus inimigos vão continuar batendo na sua porta. Não adianta você dizer assim: mas pastor, eu creio em Deus. Não adianta fazer oração quando o inimigo estiver batendo nas portas, porque aí você vai ter que chorar, vai ter que clamar, meu irmão. O inimigo escravizou o povo por 20 anos. Olha, eles demoraram 20 anos para clamar. Quer dizer, o inimigo foi comendo pelas beiradas até tomar eles. Você está entendendo isso? Que o inimigo foi comendo pelas beiradas, o inimigo foi enfraquecendo eles, o inimigo foi deixando eles mais fracos, mais frágeis, até que eles perceberam e falaram: não aguenta mais. É porque é isso que o inimigo faz conosco, irmão. É isso que o inimigo vai derrubando nós aos pouquinhos.
Você vai perdendo no pouco, porque se ele for de uma vez, você vai automaticamente reclamar ao Senhor, sim ou não? Mas ele começa. Deu misericórdia. Baixa um pouquinho. Então, irmãos, o inimigo, abaixa um pouquinho, Pedro. Aleluias. O inimigo, irmão, ele vai te detonando devagarzinho, ele vai te afastando devagar. Tem encontro de mulheres terça-feira, mas eu ia, mas agora é bobagem. Esquenta a cabeça não. A história, quem já leu a história dos hebreus aí, entende uma coisa. Havia um rei chamado Ticonito, irmão, e ele falou assim: eu vou destruir Israel, mas não consigo. Toda vez, né, um general, né, toda vez que eu vou lá para lutar com esse povo, eu perco essa batalha. Ele pensou assim: mas como eu vou conseguir fazer alguma coisa? Ele conseguiu, juntamente naquela época, embolar algo, que o povo de Israel começasse a abandonar os cultos, abandonar, buscar a Deus. O povo de Israel começou a dar mais crédito nas coisas terrenas do que nas coisas do Senhor. Eles começaram a abandonar, eles foram abandonando, e com isso eles foram se afastando de Deus, eles foram enfraquecendo sem perceber, e quando ele percebeu que ele estava fraco, eles fizeram o quê? Entraram lá e derrotaram Israel. A história dos hebreus conta isso. Deixa eu dizer para você que é algo muito tremendo na sua vida. O inimigo vai te derrotar, irmão, quando você acreditar que você está forte. O inimigo só te derrota quando você acha que você é o melhor. O inimigo te derrota quando você acha que nada vai te atingir. Porque quando nós achamos que nada não vai nos atingir, a nossa janela fica aberta, a nossa porta fica aberta. Nós não precavemos, nós não entendemos que precisamos estar no refúgio, que o refúgio é o nosso Deus. Nós deixamos o nosso refúgio, porque nós idealizamos na nossa mente que não precisamos nos tornar o quê? Um só corpo. A Bíblia diz para nós que no tempo de Paulo, quando havia ali aqueles filhos, que se agora fugiu da memória, que foi expulsar o demônio falou para ele assim: eu conheço Paulo. Quando eles disseram: eu expulso no nome de Jesus que Paulo prega, o demônio vai falar assim: eu conheço Paulo, pastor. Paulo, eu sei quem que ele é. Eu conheço também Jesus, mas vós eu não conheceis. Quer dizer, irmão, não é você ter uma religião, não é você estar numa igreja, não é você dizer que eu sou crente, não, isso aí não se faz nada. O que se faz é quando você se posiciona no mundo espiritual, que você bate o seu pé e fala: eu agora servo o Senhor, eu não estou aqui para servir homens, eu não estou aqui para ser aplaudido, eu não estou aqui para ser recebido com foguetes, eu não estou aqui para que o meu nome seja famoso, eu estou aqui para que o nome do Senhor Jesus seja famoso. Então a glória de Deus desce sobre a tua vida, aleluias. Negar o Senhor Jesus, irmão, é o maior perigo, e muitos crentes estão negando Jesus. Porque é mais fácil, pastor, porque nós estamos num país laico, é tão maravilhoso, bonitinho, então é melhor eu falar que está tudo ok. Respeitar é uma coisa, irmão, se posicionar é outra. Amém, irmãos? Eu respeito qualquer outra, de qualquer outra religião, de aquela pessoa quer ser, é a coisa dela, é a vida dela, o indivíduo, ele que pode escolher o que ele desejar, eu não vou se meter na vida dele. Mas quando me refere a mim, eu vou dizer: eu sirvo o Senhor, aleluias. Eu me posiciono, eu vou dizer: eu creio no meu Deus, eu sei que sem Ele eu nada sou, sem Jesus nós nada somos. A Bíblia diz que Baraque perdeu o direito de ser abençoado. Talvez você está perdendo o direito ali na sua empresa de avançar, de conseguir aquele contrato, porque você acha o seguinte: eu tenho vergonha de me posicionar como cristão, eu tenho vergonha de falar isso. Talvez você tenha perdido aquele emprego tão tremendo que o Senhor vai te entregar e tem passado para outra pessoa, e você tem olhado e falado assim: mas aquela pessoa nem crê em Deus, aquela pessoa está servindo o diabo e está lá ganhando mais do que eu, está na minha frente. Porque Deus levanta até aqueles, irmão, só para nos afrontar, para dizer para nós aqui: olha, você precisa de mim, aleluias.
Talvez é um inimigo que Deus está levantando na sua frente e você nem está percebendo. Talvez é um inimigo que Deus está te levantando para dizer para você assim que, olha, você precisa de mim. O Senhor está dizendo, você precisa de mim. A Bíblia diz que Paulo falou com o Senhor assim, Senhor, arranca de mim esse espinho na carne. O que o Senhor falou para ele? A minha graça te basta, Paulo. E a Bíblia diz que Paulo pediu 3 vezes, depois Paulo largou para lá, deixa quieto. Porque Jesus quis dizer para ele, a minha graça te basta. O que quer dizer, irmão? Jesus estava dizendo para Paulo, Paulo, você está sofrendo o que você quer, Paulo, porque tudo que você precisa é da minha graça. Tudo que você precisa é de mim. Tudo que você precisa, eu sou capaz de fazer na sua vida. Aleluia. É por isso que talvez eu não encontro mais Paulo reclamando sobre esse assunto. É porque Paulo entendeu algo muito profundo. Então eu e você aqui nessa noite, nós precisamos entender isso. Você precisa se posicionar na sua vida. Não adianta nada você continuar do jeito que você está. Ah, pastor, mas eu tomo umas e vou beber outras, mas não, irmão. Nós temos que nos posicionar. Pera aí, gente. Bebida, pastor, mas a Bíblia não proíbe a bebida. É lógico que não, irmão. A Bíblia não proíbe a bebida. Mas eu e você, como pessoa inteligente, nós temos que perceber aonde o ladrão nos rouba. Eu tenho que perceber, eu tenho que ser inteligente. A Bíblia diz para mim que tudo aquilo que eu gastar que não é pão, maldito será o homem. Então você acha que quando você está tomando umas canas aí, você acha que é legal, que é bonitinho. Paga uma cerveja de R$7. Eu não sei o valor da cerveja não, que eu não sei nem qual. Eu estou chutando aqui R$7. Ou se está R$5, que eu não sei quanto que é. Vamos pôr R$5. Aí o cara senta, uma rodada aí vai R$50, sim ou não, irmão? Mas vai comprar um pacote de arroz, até vou usar a frase do Ramon. Ele me falou esses dias, né? Vai comprar um pacote de arroz por R$30, fala, nó, careza, misericórdia. Mas aí ele come mais de uma semana o arroz, aquele troço que gastou R$50, acabou logo ali. Falta de posicionamento, o diabo está te roubando, te tomando e você está alegre. E no outro dia, numa ressaca tremenda, ele tem que gastar na farmácia para tomar o remédio, porque senão a cabeça não aguenta. Toma um trem que vai fazer mal, mas né, vou ter que tomar. Então nós precisamos ter entendimento, irmão. Nós temos que nos posicionar. Ah, mas a Bíblia fala um montão de coisa que eu olho que eu não posso. A Bíblia fala que eu não posso comer açúcar, irmão, exageradamente. Não fala, mas se eu comer açúcar exageradamente, eu vou ter um diabetes. Então eu preciso entender que tem algo que é ruim para a minha vida, que eu tenho que, então, eu só vou pautar aqui, pastor André, porque deixa eu ver se tem alguma coisa de açúcar na Bíblia aqui. Se tiver, eu paro de comer açúcar. Não, você pode comer açúcar à vontade, mas daqui a pouco você está na insulina. Aí eu quero ver o que você vai arrumar na sua vida. Você está entendendo, irmão? Você está compreendendo? Nós estamos conversando, né? Quantas vezes nós nos posicionamos, irmão, e um monte de dinheiro passa na nossa mão e vai embora. Se você parar para pensar na idade que você está e fazer uma conta, o quanto que você já perdeu de dinheiro, você vai falar assim, poxa vida, era para mim estar milionário hoje. Mas o mundo te iludiu, você foi iludido, foi preso numa armadilha e acabou gastando dinheiro em vão, achando que estava fazendo alguma coisa para você, que trazia felicidade para você. Falta de quê? Posicionamento. Nós precisamos nos posicionar. Se você tem uma empresa, você precisa se posicionar na sua empresa. Se você é empregado, você precisa se posicionar como empregado. A Bíblia diz que aquele que serve com alegria. E aquele que é senhor também, que possa cumprir o seu senhorio com alegria também. Né? Não com dureza, mas aquele que serve tem que servir com alegria. Então hoje nós estamos vivendo numa sociedade que ela não se posiciona. E ela está perdendo por causa disso, porque mas todo mundo está fazendo igual, vamos fazer igual. Então nessa noite eu quero dizer para você, nessa noite, meu irmão, se posicione diante do seu inimigo hoje, nessa noite. Pastor, a partir de hoje eu vou me posicionar. A partir de hoje eu vou tomar a providência nisso aqui na minha vida. A partir de hoje eu vou ter o entendimento, a compreensão que eu não posso viver dessa maneira mais. A partir de hoje
eu vou buscar o Senhor, para Ele que me dá sabedoria, inteligência, e vou sair dessa situação. Caso contrário, irmão, você vai continuar, o seu inimigo vai continuar batendo na sua porta. E a partir de hoje, irmão, e no nome de Jesus, eu quero dizer para você, não dá mais moral a Satanás. Então, um ser que dá moral a Satanás é crente, já notou? Dá uma moral para ele violenta. Ele é um trem danado difícil mesmo, irmão. Ele é complicado. Mas uma coisa é certa, irmão: maior que está conosco do que está com ele. Aleluia. Você está entendendo isso? Para de dar moral a Satanás, irmão. Para de dar moral a ele. Tem muita pessoa que não se posiciona, quer dar moral a Satanás. Ah, pastor, mas Satanás, Satanás. Não, peraí, ó. Em meu nome expulsarão demônios. Satanás, quando escuta, irmão, o nome de Jesus dentro da sua casa, ele já bate em retirada. Aleluia. Satanás, quando ele escuta o seu passo, a Bíblia diz que quando, olha só para os irmãos entender a posição do cristão, pastor Fábio, a Bíblia diz para mim e para você, que Pedro, ele andava, e a sombra dele, irmão, aonde a sombra dele passava, as pessoas caíam endemoniadas, as pessoas eram curadas, as pessoas caíam lá endemoniadas no chão. O que é isso está me dizendo para mim? Que ao meu redor Satanás não tem condição de chegar. Aleluia. Perto de mim Satanás não tem condição de chegar. Então para de dar moral a Satanás. Para de dizer assim, não, irmão, se posiciona. Talvez, pastor, lá a luta. Aí Tiago vai escrever algo muito profundo para meu posicionamento. Ele vai dizer o seguinte: Deus nunca nos tenta, mas é nossa responsabilidade, porque nós causamos as nossas próprias lutas. Aleluia. Você está entendendo isso, irmão? Nós causamos as nossas próprias guerras. Nós fizemos as nossas próprias guerras. Vamos a um exemplo. Pastor, o diabo está destruindo meu casamento. Mas às vezes uma ciumeira terrível. A Bíblia diz que o ciúme é do diabo, irmão. Ele é do diabo. Sim ou não? Sim ou não? O pastor André falou hoje sobre esse negócio quando a pessoa pergunta, né, pastor André? É do diabo? Sim ou não? Se valesse 50 reais, aí vocês iam perder já os 50 contos. O ciúme não é do diabo, irmão. O ciúme é da nossa carne, é do inimigo chamado carne. Por isso que Paulo escreveu que os frutos da carne, o ciúme está empenhado nele. Então, peraí, se não é do diabo, é de mim mesmo, então eu tenho que tomar uma posição de controlar isso. E eu preciso o quê? Me posicionar. Quantas pessoas, irmão? Mas a pessoa é uma ciumeira tremenda. Às vezes não é só do marido com a mulher, não, ciumeira em qualquer lugar que a pessoa vai, a pessoa tem um estágio uma esta de ciúme, que só Jesus na causa. É ciúme porque é um amigo tal, é porque aquela pessoa está conversando com... Às vezes não tem nada a ver, nem ligação familiar, mas a pessoa tem ciúme, né? Aí está lá no trabalho, só porque o cara conversou com o encarregado, já fala, está vendo como é que lá, está vendo lá, olha, você vê, pessoa querendo tomar o lugar da outra de toda maneira. A inveja é do diabo, irmão? Não, irmão, a inveja é da carne. É isso que eu e você precisamos posicionar. Nós precisamos controlar isso dentro de nós. Nós precisamos sufocar isso dentro de nós. Caso não fazemos isso, irmão, nós somos dominados e causamos o que? Problema, dificuldade, trazemos batalhas, guerra para a nossa vida. Até o amor, irmão, ele é da carne. Pastor, credo, misericórdia. Jesus falou assim: amai os seus inimigos. Então o teu amor é da carne, você pode desenvolver ele, amém? Você decide quem você vai amar ou não. Você que decide.
Ah, eu vou pedir para Deus colocar no meu coração amor. Não, irmão, não vai colocar não, é você que tem que desenvolver ele aí, amém? Você precisa desenvolver ele dentro de você. Você tem que olhar para aquela pessoa que você tanto está te fazendo raiva e falar assim, eu amo essa pessoa, meu Deus, eu vou parar de falar mal dela, eu não quero saber da vida dela, eu quero só abençoar ela, porque quando você odeia, você quer saber mais do que tudo, e vai criando uma bola de neve e vai só aumentando. E parece uma coisa tremenda. Sente qualquer coisinha de uma pessoa para você ver. Toda hora chega uma pessoa te buzinando na sua cabeça sobre a pessoa. Você fala, mas essa pessoa nunca falou nada para mim. Essa pessoa agora está falando. Olha, você vê que coisa terrível. Sim ou não, irmãos? Então é melhor você chegar e falar assim, basta. Eu não posso deixar isso produzir dentro do meu coração, que é o ódio. Então uma coisa que eu e você precisamos nos posicionar. Para de dar moral a Satanás. Vamos assumir o nosso lugar como cristãos, servos do Deus Altíssimo. Vamos assumir os nossos fracassos, as nossas derrotas. Vamos assumir, vamos entender que Deus quer nos dar a vitória. Mas para isso eu e você precisamos estar com os olhos abertos, amém, irmãos? Vamos entender isso. Vamos pensar aonde erramos, aonde falhamos. Quantas vezes nós queremos atribuir as coisas, irmãos, que é muito fácil atribuir a outra pessoa. Isso já é do homem, é do ser humano. Quantas pessoas, o próprio Adão, quando ele erra, o que ele vai falar com Deus? Foi o Senhor que me deu aquela bendita, aquela mulher. Sim ou não, irmãos? E às vezes nós queremos fazer isso também. Ah, pastor, como é que meus filhos estão tão terríveis? Qual é o motivo onde eu falei? Houve um erro ali no passado. Algo aconteceu, falta de posicionamento talvez. Ah, mas eu fiz tudo certinho. Pode ter certeza que um descuido foi, uma deslize foi. Essa é a nossa vida, meu irmão. É simples. Nós colhemos tudo aquilo que plantamos. Você acha que Deus vai fazer com a macieira da melancia? Não. Deus vai fazer com a melancia dê melancia. Você está entendendo, meu irmão? Então nós precisamos parar e começar a pensar assim, aonde está o meu erro? Aonde está que eu deixei o meu inimigo entrar, o meu inimigo trabalhar? Porque às vezes nós estamos querendo jogar a bola para frente. Então fica aqueles irmãos que em vez de estar orando a Deus, de estar colocando a mão sobre as pessoas, libertando as pessoas, salvando as pessoas, trazendo as pessoas para o reino de Deus, fica aqueles irmãos dizendo, o diabo está lutando comigo, está me amarrando, eu não consigo vencer. Não, meu irmão, levante hoje, no nome de Jesus, e parte para a batalha, e seja vitorioso, porque o Senhor é contigo, aleluias. O Senhor é com a tua vida, entenda isso, aleluias. Não aceita mais o fracasso, não aceita mais a derrota. Chega. Você tem um Deus que zela por você, aleluia. Um Deus que conhece você. Você está entendendo isso, irmão? Muitas vezes nós queremos terceirizar aquilo que temos que fazer. Nós queremos terceirizar porque é mais fácil, é mais correto terceirizar e colocar nas costas de alguém. Aí quando a gente quer, vamos culpar Satanás. Depois vamos falar assim, Deus quis assim, né? Não. Há coisas naturais. A morte é para todos. Até que Jesus volte, vai morrer pessoas. Então nós temos que estar preparados, porque uma hora alguém da nossa família vai morrer. Pastor, Deus me livre, o senhor está falando isso? Não, o que isso? Eu estou vindo na igreja para ninguém lá em casa morrer. Ai, meu filho, então virar Matusalém, todo mundo na sua casa. Vai ser difícil essa ilusão aí, você tem que jogar ela por terra hoje. Porque senão tem pessoas muito iludidas com o reino de Deus, né, pastor Ricardo? Ninguém vai morrer lá em casa. Não, irmão, uma hora o negócio vai ficar estreito, uma hora a lágrima vai descer mesmo, mas é natural. Não tem Matusalém andando aí com 900 cacetadas aí, não vai ter. Uma hora vai ter que ir, né, irmão? Fala a verdade, uma hora tem que subir. Tomara que seja na presença do Senhor, que aí é melhor ainda, aleluia. Bem-aventurados os mortos que morrem em Cristo, morrem no Senhor, que está no Senhor, está em Deus. Nós precisamos nos posicionar nessas situações. É isso que eu quero dizer para a igreja, irmão. Vamos parar de dar moral a Satanás, vamos assumir o nosso defeito, nossos erros, vamos ter o entendimento de dizer, não, isso aqui foi eu que causei, então deixa eu arrumar essa bagunça aqui. Às vezes a pessoa, irmão, nem busca a Deus nem nada, na primeira luta que ela tem,
Satanás fez isso comigo, por que Deus, ué, por que Deus, ué? Irmão, ué, por que Deus? Então nós precisamos ter esse entendimento, essa compreensão, que tem algo que nós precisamos entender, irmão, que eu e você precisamos ter uma posição de servo de Deus. Se posicione hoje como servo, irmão, como filho do Deus Altíssimo. Eu até vou colocar aqui, tirar a palavra servo, não como servo, mas como filho. Porque o servo não sabe o que o Senhor vai fazer no outro dia, mas o filho sabe, aleluia. O filho aprende tudo do pai. Posiciona como filho de Deus, irmão. Posiciona, seja uma pessoa ali, ó, no seu trabalho, onde você trabalha, dê o máximo de você, dê o máximo seu, dê o máximo. Vou pegar aqui o nosso irmão Leandro, está lá atrás, lá, né, com a irmã Tamara, ele está trabalhando numa empresa, posso pegar, né, Leandro? Vou pegar, se não puder também, agora já estou falando, já, não adianta. O Leandro estava trabalhando numa empresa, ali, ó, batendo marreta, sofrendo ali, e assim, aparentemente parecia que ninguém estava ali, observando o Leandro. Eu lembro quando o Leandro falou assim, ó, quero sair, eu falei, Leandro, você é doido, cara, você vai largar o emprego numa crise dessa chegando aí, pandemia, você é louco. E ele falou, não, eu vou deixar o emprego. Aí ele falou, conversando comigo, ele falou, cheguei lá no encarregado, pedi para mandar embora, que eu quero sair, pronto, eu vou sair. Aí o encarregado pegou e falou para ele assim, não, mas você vai continuar trabalhando assim, eu vou te pôr um aviso, mas você vai continuar trabalhando da mesma forma. Ele falou assim, ó, da mesma forma que eu entrei aqui, eu vou continuar trabalhando. Beleza, o Leandro continuou trabalhando. No dia que o Leandro saiu, na hora que o Leandro chegou na casa dele, o Leandro já estava com outro emprego. Por causa de quê, irmão? Porque o outro cara estava vendo ele, falou, o cara está no aviso, mas o cara está trabalhando, o cara está na mesma coisa, então esse cara nós precisamos para a nossa empresa, né? Quando ele chegou lá, ele foi chamado para trabalhar naquilo que ele queria, né? Hoje ele é motorista lá na empresa, lá, para a glória de Deus. Por causa de quê? Porque alguém estava de olho nele. Então, muitas das vezes, nós somos assim, meu irmão. Às vezes as pessoas, ela não entende que ela tem que ser filho de Deus e demonstrar que ela tem que dar o máximo dela em tudo que vier na mão dela. Seja na igreja, seja no trabalho. Não, a pessoa quer fazer corpo mole, eu vou puxar para trás, eu não quero, aí depois, Senhor, me abençoe. Ele fala, abençoar como, meu filho? Vou te abençoar de que forma? Fala a verdade. Sabe por causa de quê? Porque o Tiago, escrevendo, ele fala uma coisa muito tremenda. Ele escreve assim, o suor do trabalhador chega diante de Deus e clama. Terrível esse trem, quando eu leio essa palavra, eu tenho misericórdia. Quer dizer, quando você trabalha, quando você soa, quando você está ali dando o máximo, está chegando diante de Deus, aleluia, e ele está falando com Deus, olha para mim, olha aí, ele está trabalhando, ele está lutando, ele está pelejando, ele está dando o máximo dele. Muitas das vezes nós queremos fazer corpo mole, entrar na mossegação e ficar assim, vamos cegar porque é gostoso, né? É porque, não, irmão, não se sujeita, seja filho de Deus. Se você é patrão, seja filho de Deus, abençoe os seus empregados, seja junto com eles, esteja com eles, né? Não é se é que a pessoa água morna, não, que você tem uma empresa para tocar. Que a pessoa, porque eu sou filho de Deus, tem que deixar tocar o trem de qualquer maneira, vão levar, né? Aí lá no final está você quebrado, está você também caçando emprego. Em vez de você estar abençoando, você vai estar caçando emprego, a sua firma vai estar quebrada com dívida e você vai ter que pagar as dívidas ainda. E o empregado de boa, não, tudo ali, ó. Trabalhar é trabalhar. Pagar é pagar, sim ou não, irmãos? E o empregado é a mesma coisa, quem trabalha também é a mesma coisa, deu o melhor. Mas ninguém me viu lá no serviço, ninguém me valoriza. Mas quem está falando para você caçar alguém para te valorizar? Você pode ter certeza que você vai ser honrado se você honrar, ser uma pessoa digna de honra. Agora, se você não for digno de honra, você não vai ser honrado em lugar nenhum, meu irmão. Pode ter certeza disso. Sempre você tem que dar o melhor, sempre você tem que se posicionar, sempre, irmão. Você tem que entender o que está acontecendo contigo. Qual é a sua luta hoje, nessa noite? Pastor, minha luta aqui é tremenda, é grande. A minha luta é terrível, mas vamos lá, vamos analisar ela. Vamos olhar ela de frente. Ela está vindo da parte de quem? Será que eu estou com Deus mesmo? Que eu estou com o Senhor? Será que eu estou servindo a Deus de verdade? Ou eu estou servindo a Deus só para me ganhar bens materiais? Jesus olhou para a multidão e falou para a multidão, vós estáis atrás de mim só por causa pastor Ricardo, da comida.
Vós está atrás de mim só por causa do milagre. Sabe o que o pessoal falou? Cara duro, hein? E aí, Momandinho? Cara duro, hein? Olha, esse cara está falando, esse cara está cheio de marra. A Bíblia diz que cada um pegou a sua mochilinha e foi embora, cada um foi embora. Aí ficou só quanto? Ficou só 12, né, irmã José? Jesus deu para ele, posso, vai também não? Você não vai puxar o carro também não? Pedro olha e fala, Senhor, para onde nós iremos? Que só tu tem palavra de vida eterna. Você está entendendo, irmão? Ele se posicionou, para onde eu vou, meu filho? Só o Senhor tem palavra de vida eterna. Sabe por que isso, irmão? Porque às vezes nós queremos o Senhor, meu irmão, vai chegar uma hora que vai falar, vocês estão querendo só mastigar, né? Basta, chega, pronto. Vai dar aquela dura. Aí a pessoa fala, vamos embora, vamos pegar a mala, vamos sair fora. Não, irmão, se posiciona hoje. Fecha os teus olhos agora. Olha o seu inimigo de frente. Olha o seu inimigo aí de frente. Olha para ele. Vê o que está acontecendo. Vê se essa luta foi causada por você, porque você permitiu, né? Porque às vezes nós permitimos tanta coisa, irmão. Às vezes nós permitimos porque vamos deixando o negócio andar, vamos deixar o trem caminhar, e depois quando você assusta, você já está longe. Longe de Deus, longe das coisas de Deus, longe do propósito de Deus. Fecha os teus olhos e fala, Senhor, eu quero nessa noite, Pai, me aproximar de Ti. Eu quero nessa noite, Pai, derrotar o meu inimigo. Eu não sei qual é o seu inimigo. Talvez você tenha tendo um rancor no seu coração, uma tristeza no seu coração. Talvez você está tendo dificuldade, uma dificuldade muito grande, porque você é tímido. Ah, pastor, mas eu sou tão tímido, eu não consigo vencer porque eu sou tímido. Meu irmão, Deus é capaz de fazer que você nessa noite saia daqui hoje com a mente dizendo assim, eu posso, eu consigo, você é capaz. Talvez tem pessoas que são super inteligentes, mas não conseguem colocar a inteligência em ação, porque elas falam, eu não consigo, eu tenho vergonha, mas hoje Deus quer mudar essa história. Posiciona aqui hoje, não como uma religião, porque religião não salva ninguém, mas se posiciona como um ser humano, como filho de Deus, e olha para o céu e fala, Deus está comigo, aleluias, Deus vai comigo nessa guerra, Deus vai comigo nessa guerra. Senhor Deus, escuta a oração dos seus filhos, Pai, e age pelo seu poder, em nome do Senhor Jesus. Você pode dizer amém, igreja? Aplaude o Senhor Jesus aqui nessa noite. Aleluia.